Então vou te chamar de Lulu, né? Vou te chamar de Lúcifer. Vou te chamar de aquele que reflete a luz. E essa batalha vem acontecendo. Deus não dá satisfação para Satanás. E após a queda de Lúcifer, quando ele se tornou Satanás, adversário de Deus, Deus, lá dentro dos seus conselhos, decidiu criar o homem. E Satanás está olhando isso. Ele está atento aos movimentos de Deus. Quando você joga xadrez, ou enquanto... já fiz a minha jogada, agora ele vai fazer a dele, eu vou ficar aqui olhando para... Você fica atento ao jogo. O que o outro vai fazer? Para eu fazer meu contra-ataque. Deus não ficou lá na displicência, lá, enquanto Satanás agia e vice-versa. Um concentrado no que o outro faz. E Satanás percebeu, Deus está ali fazendo algo com muito capricho, né? Tudo que Deus faz, ele faz pronunciando. Haja luz, pelo poder da palavra. Esse ele teve... Já viu que tem certas coisas que você faz dentro da normalidade. Mas tem uma coisa quando você vai caprichar mais. Isso aqui é presente pro Dia das Mães. Eu não vou comprar pronto, não. Eu vou fazer... Vou pegar a tesoura, vou fazer tudo bem feitinho, colado. Aí, cheio de disposição. Né? Vou fazer aquele presente com as minhas próprias mãos. Eu vou caprichar. Né? Até aquele presente a gente dá até mais valor. Às vezes você compra uma coisa pré-fabricada ali no shopping. A mãe, meu filho, obrigado, não precisava. Mas quando é uma coisa você vê que foi feita com carinho. O menininho pegou, colou as pipoquinhas mesmo no copo, recortou o coraçãozinho, colocou a folha de papel celofane. Você vê que houve um empenho em agradar. A pessoa tinha poucos recursos, mas ela quis agradar, ela fez com a própria mão. E Satanás está observando, fala, Deus está muito carinhoso aí com essa questão, ele está criando com a própria mão. Né? Deus fala, Deus pega o palitinho, faz os dois olhinhos. Ele fez de barro antes de dar a sopradinha. Né? Então Deus fez com aquele capricho, né? Deus, com a própria mão, a sua imagem e semelhança, parecidinho com ele. E Satanás está observando isso. Está criando alguém para ficar do lado dele contra mim, só pode. E Satanás percebeu esse carinho todo em Deus fazer alguém, alguma criatura, a sua imagem e semelhança. Não digo movido de ciúme. Satanás também tem ciúme. Tem ira, tem sentimentos, aquilo que a gente estudou, mas mais por uma questão estratégica. Ele observa Deus aliado. Eu vou derrubar esse aliado. Eu vou trazer esse aliado ao meu lado. E ele foi lá e colocou a palavra de Deus à prova. Deus disse que se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Mas eu digo o contrário. Eu desobedeci e estou aqui. Estou inteirão, estou tranquilo. Estou até ativo. Então pode desobedecer numa boa que não acontece nada. E o primeiro casal deu ouvidos a esse blá 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 de Satanás. Entrou na conversa dele. E Satanás arrastou a humanidade para o lado do time adversário. Né? O homem se tornou o inimigo de Deus juntamente com Satanás. A palavra fala isso em diversos lugares. Então, o homem, a humanidade foi arrastada por Satanás para essa luta, para essa guerra. Então, atualmente, o homem está nessa luta, está nessa guerra espiritual do lado errado. Deus criou alguém para estar do lado dele nessa guerra e Satanás arrastou o homem para o lado dele. Bom dia. Então, infelizmente, a humanidade tem lutado do lado errado. E isso vai continuar até o final do milênio. A gente sabe que no final do milênio, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. A palavra fala isso em Apocalipse 20. E mesmo que a humanidade tenha vivido debaixo de condições ideais, hoje em dia a gente reclama, né? Poxa, mas o cara nunca bateu o carimbo no lugar certo, agora vai me atrasar 3 dias eu receber esse negócio. A gente fica muito chateado com desorganização, por exemplo. Mas no milênio vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo numa boa, vai ser tudo muito organizado, tudo em paz, tudo tranquilo. Tudo que o homem reclama atualmente, tudo que o homem reclama ao longo desses séculos, né? Não tem paz, não tem isso, não tem... Deus vai
permitir que tudo que o homem demanda, que tudo que o homem quer, seja satisfeito no milênio. Mas mesmo assim vai existir uma insatisfação subterrânea, né? uma insatisfação escondida. Eu estava até conversando isso aí, acho que foi com o pastor Geraldo no carro outro dia, ou foi ontem, foi esses dias conversando com alguém. É algo que ofende a Deus, mas ainda está acontecendo. Por exemplo, a questão do homossexualismo. Mas nós vamos ter gay nesse planeta só por mais algumas décadas. Aí nunca mais nós vamos ficar livres disso. Porque aí vem o milênio. Né? Porque enquanto vai rolar aí a tribulação, vai ter ainda homossexualismo, essas coisas. No milênio não vai ter essas coisas. Mas vão dizer, por exemplo, que tem pessoas lá durante o milênio que tem um impulso, que está querendo entrar nessa. Mas não pode. Vai ter que ficar dentro do armário 1000 anos. 1000 anos trancado dentro do armário. Um exemplo de por que Deus solta Satanás no final do milênio. Por exemplo, tem um monte de homossexuais trancados dentro do armário há 1000 anos, doido para sair. Aí Deus solta Satanás no final do milênio por um pouco de tempo. Falando, então vamos manifestar, né, tudo que estava escondido aí, aquela monte de bicha presa dentro lá do armário por 1000 anos, sai tudo. Lá no final do milênio. Satanás, ele tem essa utilidade, né, catársica, né, de trazer... já pensou aquele monte de homossexual saindo do armário no final do milênio? Então, vai existir insatisfações. O rei governa com justiça, com paz, com autoridade, com cetro de fé. Mas tem gente que está insatisfeita. Vai ter gente durante o milênio que vai estar doido para pecar. Não é só homossexual, vai estar doido para matar. Porque do coração é que procedem os maus desígnios. Não é? A gente estava estudando a questão do coração. É uma bomba. Tem que tomar cuidado, tem que entregar na mão do como é que chama? Do especialista antibomba lá, que é Jesus Cristo. Ele sabe desarmar essas coisas. A gente não tem competência para isso, não. E vai existir insatisfação da parte da humanidade. Então Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Então existe uma guerra acontecendo. E o homem está lutando do lado errado. Até no final do milênio, Satanás vai arrastar uma multidão como a areia do mar para ir contra Jerusalém. A palavra fala. No final do milênio tem Deus governando. Mas não tem justiça nesse planeta. Então toma justiça. Tudo que o homem reclama vai estar satisfeito. E ainda assim, a questão do coração não está resolvida. O problema maior, já falei, volto a dizer, e sempre vai ser esse, é a questão do coração. Você tem que resolver a questão do coração. Você está num casamento, você está numa igreja, você está numa relação, você está num emprego, você está num curso universitário, mas você tem que estar com o coração naquilo. Fazer porque tem que fazer, batendo ponto, porque agora casou, não tem jeito. Não é assim que funciona. Não é? A coisa você tem que ter o coração naquilo. Não, que agora uma vez casado para sempre, agora tem que morrer infeliz, né? Eu desculpo que meu marido é homossexual, mas o casamento é eterno, então tem que ir até o fim. Como é que funciona isso aí? Então são questões que a palavra trata delas. Você tem que ir lá para poder estar do lado certo da guerra espiritual. E Satanás arrastou o homem para essa guerra, lá no Éden. E nós observamos pela atuação de Satanás no Éden, que o único objetivo dele é contradizer tudo aquilo que o Senhor faz e fala. Se o Senhor fala, é certo que morrereis, ele vem e contradiz a palavra e fala, é certo que não morrereis. E o casal caiu nessa conversinha dele. O primeiro casal, Adão e Eva, se tornaram aliados de Satanás. E eles foram arrastados para a morte, na qual Satanás já está nela. Então, hoje, nesse presente momento da dispensação, e isso tem acontecido desde que Satanás derrubou a humanidade, o homem já nasce morto em seus delitos e pecados. Ele já nasce no reino de Satanás. Nós vimos também que ele em Gênesis 6, porque quando Deus viu as consequências da ação de Satanás dentro do jardim, ele declarou guerra a Satanás. Nós vimos isso em Gênesis 3,15. Eu vou esmagar a sua cabeça. Eu vou mandar alguém nascido de mulher que vai acabar com você.
E Satanás recebeu o recado, falou, puxa, Deus está declarando guerra a mim. Deus está falando que vai me destruir. Deus está falando que vai enviar alguém nascido de mulher para desfazer as minhas obras. Ele começou a trabalhar em função de neutralizar isso que Deus havia falado. É lógico, se alguém te ameaça, a sua reação é tomar medidas de defesa. Deus ameaçou Satanás. Vou enviar um homem nascido de mulher que vai esmagar a sua cabeça. Você vai tentar alguma coisa contra ele. Você vai tentar destruí-lo. Mas o máximo que você vai conseguir é atingi-lo na sua humanidade. É a questão do calcanhar. Você com o calcanhar ferido, você fica mancando. Você não é um homem por inteiro. Uma vez o Chicanísio falou uma coisa muito interessante. Assistindo uma entrevista dele. O ser humano ele se acha demais da conta. Nós vamos até entrar nessa questão do robertismo, né? Do se achismo, da pessoa se achar. O homem ele é muito pretensioso, porque ele está cheio de Satanás. E Satanás é muito pretensioso, ele se acha. Ele não se acha, ele se tem certeza, né? Ele olha assim no espelho, ele vê que ele é lindo. Então, o homem é muito pretensioso, ele acha que é muita coisa. Mas uma vez, vendo uma entrevista, por exemplo, do Chicanísio, ele falou, o homem ele se julga, né? Muita coisa assim. Você está na rua, cai um cisco no seu olho, um cisco. Que é coisinha assim, de uma micra de tamanho, você já está inoperante. Você já fica... A sua vida em função de tirar aquele cisco, né? Sopra aqui, ó. Tem um cisco, aquele cisco trava a sua vida. Você não dirige, você dirige com um cisco no olho, incomodando, a sua vida para por causa de um cisco. Um cisco no olho, um cisco. Vamos comer, não, um cisco. Vamos, não, um cisco. Eu só fiquei em função de um cisco. A ferpa no dedo. Então o ser humano é tanto, mas não é nada. Ele é tanta coisa, ele é feito em semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo ele não é nada. O Alexandre o Grande, o cara mandou no planeta inteirinho uma bactéria no intestino do cara, o cara morreu. Morreu lá todo se virando avesso, né? Morreu de diarreia. O cara mandava no planeta. O cara era dono do mundo. Dono do mundo, morreu de diarreia, ele morreu de botulismo. O cara tinha... Comeu uma coisinha mal estragadinha ali nas festas, nas gandaias dele, que ele era bissexual, extremamente bagunceiro. Nas gandaias dele lá, ele comeu lá um sanduíche de qualquer jeito, mas pegou uma bactéria e morreu. Alexandre o Grande. O cara tá até na Bíblia. Tem capítulos inteiros falando dele aqui. O cara importantíssimo morreu com uma bactéria. Uma bactériazinha, uma coisa microscópica. Não era nada. Então o ser humano, ao mesmo tempo que ele é muito, mas ele não é nada. E Satanás sabe disso. E ele fica jogando com essas coisas. Então em Gênesis 6, ele tentou desumanizar a humanidade para que essa promessa de Deus em Gênesis 3,15 não se cumprisse. E nós vimos também a questão de que os anjos se reúnem ao redor do trono de Deus. Nós vimos isso em Gênesis 6, nós vimos isso em Jó, o pastor citou Zacarias. Por quê? Porque Satanás não consegue entender como é que alguém adore a Deus sem estar ganhando alguma coisa com isso. Mas você trabalha de graça? Você vai lá bater, não sei o que lá, enxada, capinal lá, de graça? Você vai ficar adorando a Deus de graça? Não vai ganhar nada com isso? Ele não entende isso. Por isso que ele não entendeu, mas Jó adora a Deus assim só porque Deus é Deus? Aí ele questionou Deus. Ele falou, não, tira as coisas de Jó, quero ver se ele vai continuar nessa fidelidade. Para de fazer o depósito no banco que eu quero ver se ele vem bater ponto. A história é mais ou menos... Para de abençoar que eu quero ver se ele continua te adorando. E Deus falou, não, pode tirar tudo dele, você vai ver que ele vai continuar a mesma pessoa. Ele permitiu, é a questão da permissividade. Deus permitiu e Jó, apesar da mulher dele ter tentado trabalhar junto com Satanás, né, ele ficou firme. A mulher amaldiçoa Deus, aí morre. Foi o que ela falou. Ela estava sendo pega. Satanás pegou a mulher de Jó emprestado, né? Que ele adora pegar, ele gosta muito de pegar o empregado dos outros para fazer serviço para ele. Que no caso, o nascido de novo. Então é uma guerra que vem se desenvolvendo.
Deus, é lógico, depois chamou Abraão, porque Deus tem um propósito. Alcançar a humanidade inteirinha através da nação de Israel. Primeiro Deus salva Israel, e depois através de Israel salva o mundo. Como Israel teve aquele probleminha 2000 anos atrás, Deus deixou Israel de lado um pouquinho e está salvando judeus e gentios, formando o corpo com a igreja. Mas isso é só para não perder tempo. Porque ele podia estar de braço cruzado há 2000 anos esperando o judeu que está de mal, né? Eu estou de mal. Ficou de mal, virou de costa e não quer conversar com Deus. Deus poderia estar parado. Mas ele está aproveitando o tempo dele, porque ele é operoso, e está aproveitando e criando a igreja. Um corpo, uma filha, uma noiva para o filho dele. Mas o trato de Deus é com Israel. E Satanás vai acompanhando isso. Deus chamou um homem ali. Chamou um meu, né? Pegou um idólatra, alguém lá de... O país do Abraão era a Caldeia. Caldeia, né? Foi lá na Caldeia, é o lugar que toma caldo, né? Eu tomei muito caldo sexta-feira, foi num rodízio de caldo. Rodízio de caldo bacana ali no Santa Teresa. Você paga 13 conto e come caldo até. É bom. Tomei caldo de camarão, caldo de feijão, caldo de mandioca, caldo de não sei o que. Comi caldo até sair pelo olho. Mas aí... Exatamente. É porque ali, é porque é um lugar, é porque a Mesopotamos, né, aquela mesa que fica entre dois rios, ela é tão rica, então muitas nações brigaram por causa daquilo ali. Os sumérios, os caldeus, os babilônicos, os medos, os pés, viviam trocando de mão. Estava sempre trocando de mão. Mas na época que Abraão nasceu, lá era a Caldeia. Então Deus foi lá, chamou um caldeu, um idólatra, alguém de Satanás, para ser o instrumento dele para alcançar o restante. E Satanás está acompanhando isso. E ele está ouvindo Deus falar, vou fazer de ti uma nação. E Deus fez de Abraão uma nação, a nação de Israel. É aquela história. Ficou amigo de Deus, e Abraão foi chamado amigo de Deus, lembra? Ficou amigo de Deus, vira inimigo de Satanás, do cão. Não é? A amizade do mundo é inimizade de Deus. Ou é um, é outro. Ficou amiguinho do mundo, Deus está triste. Isso é até que eu ensino em escola dominical para nenenzinho, né? Ficou amigo do mundo, Deus está com um sorriso para baixo, igual no teatrinho. Aí Deus fica com a boca para baixo. Ficou amigo de Deus, aí o mundo fica triste. Não tem jeito de agradar os dois. É aquilo que o pastor estava pregando aí do cochear, né? Você decide onde você quer ficar, em cima ou embaixo. Andando no meio fio. Evidentemente, se Deus chamou Israel caiu no centro da atenção de Satanás. É aqui que Deus está trabalhando, então é aqui que eu vou investir. É aqui que eu vou matar, é aqui que eu vou roubar, é aqui que eu vou destruir. Israel se tornou inimigo de Satanás, porque Israel era o instrumento de Deus, o instrumento da ação de Deus no planeta. É óbvio, Satanás vai ficar preocupado com o brasileiro, com outro povo lá que está lá sacrificando o filho dele para Moloque, lá os Moabitas, os Amonitas, os Cananeus, os Amorreus, aqueles outros. Mas não, estou preocupado com Satanás, com Israel. O que Deus está fazendo com esse povo? E tudo que Deus fazia em Israel, Satanás, como sempre, vinha naquela ação contrária, para neutralizar a ação de Deus. Então Israel caiu no centro da arena, caiu no ringue, caiu no octógono, né? É aqui que a luta acontece. Israel está no centro, está lá no octógono, tomando dos dois lados, né? No meio da briga de Deus e o diabo, que é a nossa posição hoje. Israel ainda é importante nos planos de Deus, mas nesse momento é secundário. É lógico que existem eventos históricos que têm que acontecer para desencadear a ação escatológica final. Satanás sabe disso, mas Israel não é prioridade de Satanás nesse momento. A prioridade de Satanás nesse momento é a igreja, porque é através da igreja que Deus está agindo. Israel faz parte dos planos de Deus. Muitos da igreja acham que Deus já não quer nada com Israel, que já foi até substituído, que nós somos o novo Israel de Deus, mas não tem nada disso. Israel só está no cantinho, posto de lado.
Nós já aprendemos isso lá em Romanos. Veio, como é que fala? É que veio, veio o endurecimento em parte sobre Israel. Lembra que nós explicamos? Que esse endurecimento é a poroses, lá no grego, é aquela tampa assim que você põe. Já viu? A Elane fala assim pro Isaac: ô Isaac, tampa o arroz. Mas não tampa tudo não, deixa aquele buraquinho assim para ir saindo vapor, que senão forma aquela espuma, aí a tampa cai, não é? Se você tampar totalmente o arroz, dá aquela espumeira, aí a tampa acaba caindo. Então você deixa assim, quase que totalmente tampada, deixa ali 10%, 8% ali, sem o vaporzinho ficar saindo. É isso que aconteceu com Israel. Veio o endurecimento em parte sobre Israel. Deus tampou a boca da cisterna chamada Israel, quase que totalmente. É a tal da longanimidade de Deus. Ele deixou uma gretinha assim, de vez em quando pula um judeu ali para fora. De vez em quando um judeu converte. De vez em quando um judeu converte. Sai lá de dentro do buraco de Satanás, da cisterna, do capeta lá, e nasce de novo. Mas é assim que funciona. Mas, naquela época, antes da igreja, Israel estava no centro do ódio de Satanás. Se tinha um lugar onde Satanás agia, era em Israel. Contra os reis de Israel, contra o povo de Israel. Tentando levar os homens de Israel para casar com as moabitas, amonitas, porque Deus falou, não casa. Tudo que Deus falava. Ele saía para fazer o acampamento dele, ele não punha a pazinha dele na mochila para enterrar o cocô. Porque Deus falou, quando você sair, se estiver peregrinando por aí, na sua mochila você põe uma pazinha. Porque quando você fizer seu totô, você vai lá e enterra ele, para não ficar espalhando doença. É a vontade de Deus para Israel. É a palavra de Deus, carregar uma pazinha para enterrar o totô. Mas Satanás falava o contrário, quando você sair, não leva a pazinha. Porque tudo, não importa o grau de importância da ordem que está na palavra. É a palavra de Deus, não importa. Se Satanás conseguir fazer com que você desobedeça um versículo bobo, não tem problema, é desobediência. É isso que conta. Não, mas eu estou desobedecendo um versículo muito bobinho. Não tem nada a ver. Hoje em dia esse versículo nem conta mais. Nem vale mais esse versículo. Não existe isso não. Vale, continua valendo do mesmo jeito. Mas ele vai estar ali para você desobedecer ou desobedecer, o que vai ser revelado é o seu coração. Entendeu? Se você está obedecendo com o coração, você está desobedecendo do mesmo jeito. E mesmo que você não esteja obedecendo, falando, nossa, eu tenho que voltar para Deus nessa área, já existe um progresso, já existe um caminho. O Espírito Santo já está conseguindo, pelo menos você está ouvindo. Você já não está com o ouvido totalmente tampado, pelo menos você está ouvindo a voz dele lá longe, mas está. Está meio assim, Carlos. Eu acho que é a voz do Senhor. Tem tanto tempo que você não escuta, né? Isso às vezes acontece. Então Satanás passou a atacar Israel, porque ele percebeu, é aqui que Deus age. Agora está fácil, né? Agora não tem jeito, né? Você viu ali que bacana? Agora não tem, que agora ele tinha que enfiar a mão no bolso, agora não tem nem desculpa. E cada minuto sendo marcado ali. Uma outra. Então, Satanás odeia Israel porque Satanás odeia Deus. Jesus Cristo falou assim para os discípulos, vocês não precisam ficar assim meio assustados porque o mundo te odeia, não. O mundo te odeia porque o mundo me odeia. Ele falou, vós sereis odiados por causa do meu nome. Esse nome que a gente não quer negar. Então não se surpreenda. Isso é uma coisa que eu já vi muito no meio, na vida. Mesmo aquelas pessoas que falam que gosta de crente, na realidade odeia crente. Mesmo aquelas pessoas que falam, nossa, acho tão bonito isso que vocês fazem, na realidade não é isso que ele está querendo dizer. Não, é fato, eles nos odeiam, eles podem não saber. Eu já odiei crente, eu lembro, era para eu ter nascido de novo 20 anos antes. Se não fosse aquela coisa que Satanás coloca na cabeça das pessoas. Eu tinha 9 anos de idade, eu tinha um amigo que me evangelizava. Ele vivia me chamando para a igreja. Ele era um presbiteriano. Mas existia aquela coisa, não, eu vou em qualquer lugar.
Eu vou no centro de macumba, eu vou lá onde adora Satanás, lá em São Francisco, menos na igreja de crente não pode. Não tinha aquela coisa, né? E na igreja de crente é o fim do mundo. Alguém até falou, isso foi recente, falou, não, você pode ir lá, ficar lá, me visitar, ficar na minha igreja um pouco de tempo. Tem lugares piores para você, porque tem gente que fala, não, domingo, isso acontece um pouco com a minha sogra. Vai em qualquer lugar, mas falou, vão lá na igreja da Marluz. Misericórdia, a igreja da Marluz não pode. É lá que vai Deus, né? É lá que tem os crentes. É lá que está Jesus Cristo? Não, não quero saber desse negócio. Deus, vida, Jesus Cristo, não. Me deixa aqui na minha morte. Ué, que coisa besta. Isso é Satanás. É Satanás que lança preconceito. É uma coisa tão pequena, mas que vai te amarrar a vida inteira e no final você vai para o inferno. É o caso da minha tia, por exemplo. A gente empenha, evangeliza, convida para as coisas, para os batismos, não sei o que lá, para dar uma oportunidade dela ouvir um evangelho mais cristalino, porque o evangelho que ela escuta na igreja católica é todo misturado, está todo com barro, tá tudo muito turvo. Eles cantam lá, fala de Jesus, reza, mas aquilo só passa, assim, não cria vida, né? Então, muitas vezes a gente a convida para os eventos, para as coisas, mas não, é coisa de crente, né? Qual o problema? Já não morde, não. Tem coisa pior que pode acontecer no seu dia do que ir numa igreja evangélica. Eu até gostei desse argumento. Você poderia estar em situações piores, poderia estar num CTI, acompanhando um parente, num velório. Aqui é só um culto. E ninguém morde. Então, Israel passou a ser odiado pelo planeta. O planeta passou a odiar Israel porque Satanás odeia Israel. O mundo nos odeia porque o mundo odeia Jesus Cristo. E o mundo odeia Jesus Cristo porque Satanás odeia Jesus Cristo. Então, tudo que ia acontecendo, nós vemos que no livro de Juízes, lembra? Eu estava falando isso com alguém ontem, não sei. Às vezes a gente lê o livro de Juízes, lê o livro de Reis, aqueles livros lá históricos do Velho Testamento, a gente não entende, puxa vida, mas a pessoa, Deus age, livra, usa Débora, usa Baraque, usa Sansão, Gideão, liberta Israel, aquela coisa maravilhosa, abre o rio, o relâmpago, o sol para, tá? Passa uma geração, 20 aninhos, aí nasceu uma geração que não conhecia o Senhor e pecou tudo de novo. O pessoal não aprende. Eu estava lá naquele lugar tomando caldo ali no Santa Teresa. É ao lado de onde já foi um cinema do Luciano há muitas décadas atrás. Aí eu falei assim com meus meninos, falei, aqui já foi um cinema, eu já até vim assistir filme aqui. Ah, aí foi um cinema? Foi. Não parece não, que agora está tudo lacrado, né? Há reles 20, 30 anos atrás, a vida era diferente do que é hoje, aconteciam coisas diferentes das que acontecem hoje, e existiam lugares que hoje em dia já não existe mais, né? A gente fala, já foi, tem cara de cinema, não. Ou seja, essa geração, os meus filhos já não sabem coisas que eu sabia, assim como eu já cresci vivendo no meio de coisas que eram comuns lá, a juventude dos meus pais. Falei, naquela época a gente deixava a moto lá na Praça 7. Falei, hoje em dia se deixar o guarda leva, o ladrão leva. Era diferente o comportamento. Né? Meu pai fica falando que ele ficava lá com os amigos dele na Praça 7, esperando as garotas pegar o bonde. Porque na hora que elas subiam no bonde aparecia um pedacinho do tornozelo. Olha só, eles ficavam pegando barranco de tornozelo. Olhando as mulheres subindo no bonde, que na hora que subia no bonde aparecia um pedacinho da canela da mulher. Aí eles ficavam tudo doido. Nossa, eu vi a canela da Maria. Você vê, Satanás vai dando até onde pode, né? Então, mas é verdade. Então, essa geração já não sabe coisas que a minha geração sabia. Mas eu também, na minha geração, eu já não sabia coisas da época dos meus... É porque a coisa recicla muito rápido. Satanás tenta fazer a coisa acontecer. E ele quer que a coisa aconteça cada vez mais rápido. E acontece que à medida que a gente se aproxima do tempo do fim, as coisas acontecem cada vez mais rápido, porque não dá tempo de digerir. Porque as coisas com Deus é devagarzinho, lembra? Me adora.
Topa? Ele quer que você tome uma decisão às pressas, sem pensar, sem meditar, sem tomar conselho, sem orar. Por isso que ele agita o mundo, a coisa está rodando rápido. Não dá tempo de digerir, não dá tempo de você pensar, não dá tempo de você orar, não dá tempo de você meditar, não dá tempo de você ter conselho, não dá tempo de você conversar com alguém, não dá tempo de você perguntar, você acha que é sábio? As coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo rápido, vão acontecendo com pressa, e vão acontecendo de uma forma impensada, e vão acontecendo sem Deus, e a coisa vai ficando mais do jeito que ele quer. Mas dentro da... potencializando a ação dele. No caso, Augusto quer fazer uma pergunta. Diante dessa palavra que fala assim, o mundo jaz no mar. Jaz mesmo, né? Pois é, ele prende a humanidade em coisas bobas, tolas, ineficaz, por causa de uma ação boba. A gente pensa, nossa, ele deve ter que fazer coisas pirotécnicas, gigantescas para neutralizar o evangelho. Não é, com coisas bobas, como uma fofoquinha. Nós vamos ver depois as armas que ele usa. As armas mais poderosas são as mais sutis, as mais bobas, aquelas que a gente deixa passar batido. A gente fica muito preocupado com um ataque maciço, com um ataque mais poderoso, que usa uma arma grandona. Não, ele agora vai trazer um cara com a capa vermelha e chifre e vai ficar falando em público que Satanás é o Senhor e que Jesus Cristo não é. Isso aí vai chamar muita atenção, vai ser muito óbvio. Ele vem com coisinhas sutis, que mina o seu cotidiano, que mina o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pastor, com o seu patrão. Coisinhas pequenininhas que traz grande... Por exemplo, Jesus Cristo consumou uma obra fantástica e gigantesca na cruz do Calvário, né? Uma salvação completa, que tem regeneração, que tem justificação, que tem expiação, que tem um pacotão suficiente para tirar a sua alma do inferno e colocar lá ao lado do altar de Deus, substituindo Satanás pelo resto da eternidade. Mas ele vem com uma coisa boba. Ele usa a mídia, usa um vizinho, usa alguém, bem sutilmente assim, para falar com você. Você viu? Um exemplo bobo, né? Através de uma coisa pequenininha, você viu aquele pastor, ele foi pego roubando, né? O cara deu um tal testemunho, deu a oportunidade, Satanás vai usar muito. Você viu, o cara foi pego roubando. Beleza. Essa notícia cai na mídia. Aí você chega, você está evangelizando um colega. Aí você fala, pois é, sou o evangelho de Jesus Cristo. É aquele que foi consumado de maneira poderosa na cruz, tetelestado, né? E você está apresentando esse pacotão completo. Isso aí é fruto do trabalho de Deus em toda a eternidade. Mandar o filho dele para consumar uma obra a favor daquele por quem você está pregando. Você fala, pois é, Jesus Cristo morreu. Você apresenta a grandeza do evangelho. Satanás, com uma fofoquinha besta na mídia, ele vai e neutraliza aquilo. Ah, você está falando daquela igreja lá onde eles estão roubando? Com um boato, ele neutralizou a obra da salvação inteirinha para a vida daquela pessoa. Ela não quer saber de ouvir falar esse negócio de crente. Crente é aquele lugar que cheio onde tem aqueles pastor ladrão. Aí começa uma coisinha boba. Ah, é a igreja daquele cara que tem 3 famílias? É a igreja daquele cara que mete a mão? É a igreja daquele cara que tem 3 mulheres? É a igreja daquele cara. Ah, evangélico é aquela turma que não sei... Ele vai criar boatos, vai criar informações de forma... Porque a gente fala assim, Satanás, a gente lê lá em Corinto, que Satanás cega o entendimento dos gentios, para que eles não vejam o resplendor da salvação de Cristo na igreja e se salvem. Mas como é que ele neutraliza isso? Com coisinhas pequenas, com coisinhas bobas, com pequenas informações que ele usa no sentido de tentar neutralizar a eficácia do evangelho na sua vida, na sua família, com seus parentes que não nasceram de novo, no seu bairro, na sua cidade, no país, no planeta. Ele quer neutralizar o testemunho da igreja. Ele quer neutralizar o testemunho pessoal. E isso ele consegue com coisas bobas.
com detalhes do cotidiano. A gente tão preocupada com a grande campanha evangelística internacional e a nossa vida indo por ralo em pequenos detalhes que Satanás usa para neutralizar o evangelho. Quando você for pregar para o seu parente, quando você for pregar na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, na sua escola, etc. É a profecia de 70 semanas, né? Morto. O mundo já, as pessoas estão debaixo do maligno. E quando nós pregamos o evangelho, as pessoas respondem, de meio daquela guerra que acontece quando nós estamos na praça, Deus vai tirando esse mundo debaixo deles, tirando esse mundo debaixo de Satanás e colocando nessa família, como tira lá de Colossenses, capítulo 1, do império das trevas, o reino do Filho do Amor. Então é algo sobrenatural. Sobrenatural, com certeza. É uma guerra intensa, quando nós vamos falar de como já foi bem dito aqui no passado, o interesse Satanás move as multidões de demônios para tentar impedir que a gente chegue ali. O planeta inteiro tem função de alguém não nascer de novo. Pode parecer besta, pode parecer uma coisa boba, mas a coisa mais importante que acontece no planeta é uma pregação pública. Seja da palavra, igual nós estamos fazendo aqui agora, ou seja lá da palavra da salvação em público. É a única coisa que interessa nesse planeta, as comissões, os não sei o que, as reuniões internacionais, a FIFA reunindo para saber em qual estádio que vai ter jogo, isso aí é lixo, isso aí não serve para nada. Isso aí não vai ficar no tribunal de Cristo, não vai ficar no trono branco. Em qual cidade que vai sediar o final da Copa? Isso não tem a mínima importância. Não serve para nada. Qual cidade que sediou a final da Copa de 38? Você lembra? Quem foi o campeão? Quem foi o vice-campeão em 1938? Quem foi o campeão mundial de Fórmula 1 em 1961? Lixo, isso é pra nada. Quem foi o campeão de basquete em 1988? Isso vai virar uma estatística, um escritinho que vai ser queimado lá na tribulação. Não vai nem entrar no milênio. Agora, eu gosto, quando eu leio lá em Apocalipse, que aqueles que estão sofrendo na tribulação morrem degolado pelo anticristo e as suas obras o acompanham. Isso é legal. Aí as suas obras o acompanham. Morreu o Carlos Augusto ontem, o táxi bateu. Morreu, esmagado. As suas obras o acompanham. Tudo que você fez no Espírito te acompanha. Você vai chegar lá no trono, no tribunal de Cristo com muita coisa para ser avaliada. Agora, a partida que você ganhou de 5-0 não vai servir para nada. Eu marquei 3 gols, 2 de cabeça. Mas no tribunal de Cristo não conta, na eternidade não conta. Eu perdi 20 quilos malhando. Qual a diferença? Magro ou gordo, você continua salvo do mesmo jeito. Então nós vamos continuar vendo ainda por algumas semanas a guerra espiritual. Existe uma guerra acontecendo. Israel já teve no foco, no centro dessa guerra. Como Israel está meio que de ladinho nos planos de Deus nesse momento, então a igreja está no foco, na mira de Satanás, porque é através da igreja que Deus trabalha e atrapalha os planos de Deus. Então nós vamos ver passagens no Velho Testamento onde nós vemos Satanás atacando Israel. E nós vamos ver que Israel não estava sozinho nessa luta. Nós vamos ver, por exemplo, em 2 Reis 6, aquele episódio já foi pregado aqui umas 8 vezes, e eu já falei mais umas 4, em que o Eliseu está lá. Lembra? O pastor pregou, não, tem alguém fofocando meus planos aí. Mas era o Espírito Santo que revelava para o Eliseu. O rei vai atacar em tal lugar. Aí Deus mandou o rei da Síria, mandou um exército gigante. 80 mil contra 1. Quero ver se agora eu não mato esse cara. Cercou o barraco dele. Aí de manhã, ele tinha um aprendiz, né?
O Eliseu era o aprendiz do Elias e ele tinha o Geazi, que era o aprendiz dele. Tá lá o Geazi com a escova de dente, a toalha no ombro, né? Indo escovar dente na bica lá fora. Eu já escovei dente na bica. Aquela água fria que descia das montanhas de São Lourenço, lá na fazenda do meu avô. Aí ele tá lá com a toalhinha, a escova de dente, indo na bica, escovar dente, ele olha assim, milhares e milhares e milhares e milhares de soldados sírios cercando um barraco. Um barraco, um careca e um menino. 80 mil soldados para matar um careca e um menino. Um rapazinho, é que o Eliseu era careca, lembra? A ursa matou o pessoal lá. Ô calmo. Não, que o Geazi, nossa, nós estamos lascados agora. Ô, meu senhor, como é que o bicho está pegando lá fora? Não sei quantos milhares de soldados para matar nós dois. Você está preocupado com isso? Você está preocupado com isso? Falei, Senhor, abre o olho dele para ele ver se ele entende em que luta que nós estamos nela. Aí os olhos de Geazi foram abertos e tinha um exército maior ainda de anjos, que eles anjos saradão, ao redor do exército da Síria. Aí o Eliseu falou, maior número são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra. E aí vieram os eventos, foram feridos de cegueira, etc. E o Senhor livrou. Milhares e milhares contra 2 caras, e eles venceram porque o Senhor estava com eles. Dentro dessa mesma guerra espiritual, teve um outro episódio que o pastor já pregou umas 20 vezes, e eu já falei umas 14, em que o Ezequias está lá na cidade dele, o Senaqueribe cercou a cidade, falou um monte de besteira, vou destruir vocês tudo. E o Ezequias chorou, pediu ajuda do Senhor, clamou, o Senhor mandou o anjo de noite lá. Esse um anjo, isso está lá em 2 Reis 19, 35. Um anjo. Lembra que tinha um montão de anjos ao redor da cabana lá do Eliseu, para livrar o Eliseu. Do montão de soldados sírios. Dessa vez Deus mandou um anjo, matou 185 mil assírios. Com espada, com escudo, com tudo armado. Um anjo. O Eliseu tinha um montão dele à disposição. E tinha um anjo aqui livrando o Ezequias. Isso dentro dessa luta. Aí citando o que o pastor também pregou semana passada, Salmo 34, 7 fala que tem um anjo do Senhor displicente, prestando atenção nas anjas, de vez em quando, distraí, eu fui olhar para anjo, o Isaac quebrou o pé ali, e agora eu estou lascado com o Senhor. O Senhor vai me chamar lá para explicar como é que eu deixei o Isaac quebrar o pé, porque eu estava olhando para a anja. Nada. O anjo do Senhor está acampado. Ele fica ali acampado, ele arma a barraca dele e fica ali de olho. Deus mandou tomar conta do Isaac. Deus, cada lugar que ele diz, tudo que ele faz, tudo que ele põe na boca, estou de olho. Estou protegendo, estou guardando. É o anjo da guarda. Você vê, um anjo mata 185 mil assírios, tudo patolão, tudo bem armado. Você tem um acampado ao seu redor, tomando conta. Por quê? Porque Deus sabe. Se depender de Satanás, a igreja nem estava aqui mais. A igreja não sobrava ninguém. Por causa do grau da intensidade da luta espiritual. Deus sabe o que Satanás é capaz e quais são as pretensões dele. Mas como ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E se Satanás toca em algum de nós, ou em alguma área da nossa vida, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, juntamente ele está dando o escape. Então, trocando em miúdos, a gente peca porque quer. Cai na tentação porque quer. Cai na cilada porque quer. É uma questão de coração. Então, na semana que vem, nós vamos continuar vendo o ataque de Satanás contra Israel. E depois nós vamos ver como é que esse ataque foi redirecionado para a igreja. Porque Deus deixou Israel ali meio de ladinho, por enquanto, dentro dos planos dele. A igreja não substituiu Israel. A igreja não está no lugar de Israel. Apesar que tem alguns irmãos que enganadamente pensam assim. Ok? Podemos orar? Pai amado, Pai querido, te agradecemos porque a tua palavra nos revela, nos ilumina, nos dá direção, nos ensina, Pai. Por isso te pedimos que ela possa ficar
fincada no nosso coração, nos libertando, Pai. Porque sem Ti nada podemos fazer. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.